Tema hoje é PIB, esse é o segundo vídeo da nossa série sobre economia e indicadores financeiros, onde nós vamos trazer a macroeconomia para dentro das nossas operações de curto prazo. Se você é completo iniciante ou se você já está um pouco mais avançado, esse vídeo é para você. Vamos fazer aquele joguinho do YouTube, se você puder já se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos e dar aquele joinha, você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Gaspar, eu sou operador de mercado, especialista em operações de curto prazo, sou sócio fundador do canal Conexão Wall Street e a gente tem um intuito no nosso canal de fazer você acessar os recursos do mercado financeiro sem colocar dinheiro do seu bolso, acessando principalmente o mercado de futuros do Nasdaq ou do S&P 500 ou ouro, mas especificamente utilizando mesas proprietárias nos Estados Unidos para trazer recursos para o nosso país, podendo viver uma vida confortável no Brasil. Então, o intuito do nosso canal é fazer você trabalhar nos Estados Unidos morando no Brasil. Basicamente é isso. Vamos lá, o tema hoje, PIB, Produto Interno Bruto. Você já deve ter escutado falar sobre isso, talvez não tenha uma percepção sobre o que é, e eu estou aqui hoje para esclarecer de uma forma simples o que é o PIB. PIB é Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que é produzido internamente no país, como, vamos dizer assim, ele é o termômetro da economia, ele é o que diz se o país está crescendo ou não, se o país está estagnado, e ele serve muitas vezes para comparar entre países também, tá? Para que comparar entre países? Nós estamos numa competição? Sim, nós estamos numa competição, estamos aqui para tentar trazer o máximo de recursos para o nosso país. E o investidor externo olha o PIB como um dos parâmetros. Se o país está em crescimento, faz sentido investir no nosso país. Quanto mais capital de fora, melhor para nossas empresas, para nossas gerações de emprego, para a nossa sociedade em si, em geral. O que se trata o PIB? O PIB tem uma fórmula complexa, porém ela pode ser um pouquinho simplificada, que é consumo mais investimento, mais gastos, mais tal do NX. O que seria o NX? O NX é a diferença entre exportações e importações, a gente vai chegar lá. Consumo. O que seria consumo? Consumo é tudo aquilo que é consumido. Exatamente. Um macarrão que você compra no mercado é consumo. Consumo das famílias em geral. Tá? Todos os produtos finais. O cálculo do PIB ele exclui da fórmula os produtos iniciais. Vamos tentar entender por que disso. Todo mundo usa a analogia sobre trigo. Tá? O produtor que produz trigo vendeu o trigo a R$ 10. O fabricante da farinha comprou o trigo a R$ 10 e vendeu a farinha a 20. O padeiro foi lá e comprou a farinha a 20 e fez os pães e vendeu a 30. Simplificando essa ideologia, se a gente fosse somar todos esses valores, a gente teria R$ 60. Na verdade, só é considerado o 30, porque o produtor da farinha pagou os R$ 10, então o lucro do produtor da farinha foi só os 10. O padeiro pagou os R$ 20, então o lucro do padeiro só foi R$ 10. Então, tecnicamente, o que entrou realmente na economia foi o que foi gasto, exatamente assim, consumido, foi os 30 finais. Tá? Levando em conta, lógico, que esse cálculo é muito abrangente, que o produtor inicial do trigo não teve custo nenhum, e na verdade ele teve, ele comprou semente, ele comprou insumos e tal. Então é uma forma simplificada de a gente explicar o que é consumo. Mas em geral é isso, todos os produtos que foram consumidos no Brasil pelas famílias em geral. Por que eu falo famílias? Porque muitas vezes o consumo das indústrias ele é considerado como um investimento. O investimento entra no cálculo do PIB também, mas ele seria a segunda parte da forma onde investimento é tudo aquilo que vai gerar algum tipo de resultado. Por exemplo, máquinas. Tá? Um proprietário de uma empresa compra uma máquina, ele está gastando, está gerando fluxo, aí lógico que outra empresa vendeu essa máquina como produto final, mas essa máquina ela também vai gerar um novo produto, então ela entra como investimento. Tá? Também tem uma questãozinha da gente falar sobre investimento externo, porque quando a gente chegar na parte da balança em si final das exportações menos as importações, algumas das importações são investimentos também. Por isso esse cálculo é complexo. O IBGE que é o responsável por esse cálculo no Brasil. Esse cálculo ele envolve também o G, seria os gastos do governo, tá? O problema do gasto do governo, tudo que é gasto. Se o governo gastou, por exemplo, para construir uma rodovia,
ele melhorou a infraestrutura, então ele gastou esse dinheiro também entra no cálculo do PIB, também foi produzido dentro do Brasil, também foi produzido para o Brasil e também foi um gasto. O problema do gasto em si é que ele envolve outras coisas que vamos tocar no assunto. O gasto com investimento numa rodovia ele vai gerar benefícios em geral para o país. A gente vai ter mais facilidade de transporte, deslocamento, aumento de produção e assim faz. Um gasto com investimento como um hospital, por exemplo, também mais saúde, mais coisas. E os serviços também entram no cálculo do PIB. Porém, os gastos também do governo com o cafezinho dos deputados e a lata de leite condensado, que ninguém nunca sabe onde foi parar, também entra no cálculo. Tá? Então, tipo, tudo que é gasto do governo papel de impressora, café, tudo que é gasto, a lagosta que o deputado e o senador comeram num jantar para receber alguém, tudo isso é gasto do governo. Então tudo isso entra na conta. E o NX, que é a diferença entre exportações e importações, ou seja, todos os produtos que foram vendidos para fora do país, menos os que foram comprados, levando em consideração também que a gente tem essa questão de que alguns produtos que entram no país são para investimento. Mas na base de tudo é isso. Isso gera um valor, tá? Esse valor é em reais no Brasil, no caso, nos Estados Unidos vai ser em dólares, mas esse valor também ele é feito uma comparação entre os valores anteriores, em porcentagem, que então a gente tem esse dado apresentado de duas maneiras, uma como valor e a outra como porcentagem, onde a gente faz essa comparação de um trimestre para o outro. As leituras trimestrais, elas vão dar um termômetro para a gente de como a economia está. Tá? Então vamos pensar assim, 2 trimestres consecutivos. Ih, deu uma enroladinha. 2 trimestres consecutivos do PIB positivo significa que o país está em expansão. 2 trimestres consecutivos do PIB negativo significa que o país está em recessão. Esse é o termo técnico usado para quando o país está diminuindo, ou seja, encolhendo na questão da produção. Nós temos que fazer uma pequena alerta para a questão do PIB. O PIB é produção, é geração ali no dia a dia, tá? Isso não significa reservas, por exemplo, tá? Então, o PIB seria o que a gente considera como o salário do país. Como a gente usa o nosso salário, a gente tem o salário, onde a gente está produzindo no dia a dia, mas para fazer esse cálculo a gente usa a questão de quanto a gente gasta e não de quanto a gente gera, tá? E a questão dos imóveis, por exemplo, eu tenho um bem lá, eu tenho uma casa, eu já tinha no ano passado, então ela é minha. Então isso não entra no cálculo do PIB, tá? Não é algo que a gente tem como reserva, assim como o que a gente produz, tá? Significa que o Brasil cresceu nesse tempo. Não significa que ele empobreceu ou ficou mais rico, não importa o que ele tenha atrás. O PIB ele só olha nessa questão do que tem. O PIB também pode ser trazido para gerar uma questão mais de desenvolvimento individual, o PIB per capita, tá? Que seria o PIB dividido pela quantidade de pessoas, tá? A gente tem um PIB per capita. Por que usa-se esse PIB per capita? Porque, por exemplo, tem países que geram valores que não são tão consideráveis, mas quando tem poucas pessoas, a questão é que o país está produzindo mais com menos, tá? Essa questão de recurso, de alocação de recursos, que nós temos também que olhar. Países muito pequenos, que são muito desenvolvidos, têm um PIB baixo em relação ao PIB do Brasil, mas tem um PIB per capita muito alto, porque eles estão gerando muito com pouco. Quando a gente olha para os Estados Unidos e Brasil, fazendo essa comparação, que é o intuito do nosso canal, o PIB dos Estados Unidos ele é mais de 10 vezes maior que o do Brasil, tá? Só para que vocês tenham um parâmetro de comparação. Em casa de 30 trilhões o PIB dos Estados Unidos, do Brasil está 3 trilhões de dólares. Então a gente tem uma diferença muito grande, a gente deve estar ocupando ali a 8ª posição, mais ou menos. Isso não é totalmente relevante para nós aqui, tá? E os Estados Unidos é a economia com maior PIB do mundo há muito tempo, tá? E tem as maiores leituras. A questão que conta para a gente aqui nas nossas operações é que a gente vai fazer uma montagem de como esses dados vão saindo e como eles vão impactar nas decisões macros para a gente chegar nas questões das montagens de taxa de juros, como a gente conseguir entender se o capital do estrangeiro vai migrar para o país ou não, para que a gente consiga ter um sentimento de mercado, tá? O nosso intuito aqui no canal é trazer esse sentimento para vocês e a gente tem que olhar com uma certa abrangência, uma certa profissionalidade para essa questão. O PIB também, ele, ele gera essa porcentagem para a gente comparar se o crescimento está acontecendo. Isso é muito importante, tá? É muito importante para a gente ter esse espacinho de como está sendo desenvolvido o país nesse período em relação ao período anterior. Principalmente porque nesse período a gente vai ter alguns outros indicadores que a gente vai olhar, por exemplo, a taxa de juros.
se o aumento ou a diminuição da taxa de juros que aconteceu no período passado, ela fez um reflexo ou não no crescimento do país. Então isso ajuda a gente a fazer essa montagem de como nós vamos olhar para o mercado. Basicamente é isso. Esse é o segundo vídeo. Eu espero vocês aqui no próximo. Tá? Faz aquele jogo do YouTube pra gente, ajuda a gente a chegar em mais gente. E sucesso e sorte a vocês. A gente se vê no próximo dígito.